senhores conselheiros presidentes, senhor procurador, senhora secretária, um bom dia a todos. Inicialmente, eu solicito à secretária Ana Paula que averigue a existência do quórum regimental para fins de instalação da presente sessão, identificando todos que compõem este conselho. Pois não. Bom dia a todos, senhora presidente, senhores vice-presidentes, conselheiros presidentes, doutor Rafael, procurador do Estado, senhoras e senhores conselheiros. Para a 20ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da Câmara Superior de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, aos 4 dias do mês de agosto de 2021, estão presentes, na presidência da Câmara Superior, doutora Francisca Marta de Souza. Presente o primeiro vice-presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, e doutor Francisco José de Oliveira Silva, segundo vice-presidente. Presentes os conselheiros presidentes, doutor Francisco Wellington Ávila Pereira e doutor José Augusto Teixeira. O representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, doutor Rafael Lessa Costa Barbosa. Estão presentes os conselheiros Maria Lineide Silva e Souza, Mônica Maria Castelo, Lúcio Flávio Alves, José Willam Falcão de Souza, Leilson Oliveira Cunha, Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, Felipe Augusto Araújo Muniz, Ricardo Valente Filho, Felipe Pinho da Costa Leitão, Felipe Silveira Gurgel do Amaral e Robério Fontinelli de Carvalho. Secretariando os trabalhos da Câmara Superior, eu, Ana Paula Figueiredo Porto. É só, presidente. Então, verificado o quórum regimental, dou por aberta a presente sessão, registrando que eu, Francisca Marta de Souza, investida na função de presidente do Conselho de Recursos Tributários do CONAT, conduzirei na forma regimental essa sessão de julgamento por videoconferência. Registro que as sessões de julgamento não presencial por meio de videoconferência encontram amparo legal nas portarias 145/2017, nosso regimento interno, e 140/2021, que trata especificamente das sessões por videoconferência. A modalidade então implementada resguarda todas as garantias constitucionais das partes no processo administrativo tributário. Ainda de mencionar que nesta sessão julgaremos os processos que tiveram interposição do denominado recurso extraordinário, de que trata o artigo 103(2) da Lei 15.614/2014, que ancora-se nos casos de divergência entre a resolução recorrida e outra da mesma Câmara, da Câmara diversa ou da Câmara de julgamento, quando tiver apreciado matéria semelhante. Da Câmara de julgamentos, me refiro à Câmara Superior. Já verificado o quórum, eu indago à secretária se, dentre as resoluções disponibilizadas aos conselheiros para apreciação, foi recepcionada alguma sugestão de retificação, tanto nesta quanto na ata da sessão anterior. Não, presidente, nenhuma sugestão de alteração. Registro, presidente, a entrada do conselheiro Marcos Mota à nossa sessão. Ok, Marcos Mota. Ok, então, não havendo, dá-se por aprovada a ata e as resoluções encaminhadas. Continuemos, então, nossa sessão com o julgamento dos processos pautados, anunciando os 2 primeiros processos, que possuem conexão direta, mesma matéria, mesmo recurso, no caso aqui, o nosso recurso da Procuradoria. Então, irei anunciar processo de recurso extraordinário 3941/2016 e 3933/2016. Auto de infração, respectivamente, 2016-12748 e 2016-12745. Recorrente aqui o Estado do Ceará, o recorrido aqui o Indipoem Energia S.A. O julgado é da 4ª Câmara, para ambos do primeiro processo, foi a resolução 206/2018, que pugnou pela extinção, e no segundo processo, a resolução 203/2018, também pela extinção, ambas resoluções da 4ª Câmara. As resoluções paradigmas
admitidas pela presidente para ambos os processos é a 6/2018, que ali determinava o retorno do processo para a primeira instância. Conosco aqui o nosso procurador, doutor Rafael Barbosa, e relator de ambos os processos, doutor José William Falcão de Souza. Eu gostaria só de fazer uma menção, antes de passar a palavra ao doutor William, já que nós não temos advogado aqui, que o último processo da pauta tem a mesma matéria, se aproveita aos debates aqui em muitos aspectos, ok? Só para que fiquemos atentos a este fato. Então, doutor José William Falcão de Souza, passo-lhe a palavra para o relato. Obrigado, senhora presidente. Saúdo a todos. Bom dia. O processo, aparentemente, é fácil, né? Mas, às vezes, o fácil torna complicado. Mas vamos lá. O processo foi admitido, a presidente já disse, recurso extraordinário, proferido pela Procuradoria do Estado do Ceará. Senhores conselheiros, o auto de infração desse processo, todos já conhecem, é a falta de selo nas notas fiscais de saídas. O primeiro processo relativamente ao 2014 e o segundo relativamente ao 2013. Já que a presidente tem conexão, o último processo é relativo ao exercício 2011, de outra empresa. Mas vamos lá para os dois. Esse processo foi julgado na quarta Câmara, os dois processos, pela extinção. Por que foi julgado pela extinção? Foi julgado pela extinção sob o fundamento que a penalidade do 123.3M para a saída não valia mais a aplicação, porque, na verdade, a infração foi 123.3M, da Lei 12.670. E esse dispositivo legal, ele foi alterado, né? O artigo 150, aliás, a penalidade foi alterada, né? E foi tirado a obrigação de selar da nota fiscal de saída. Por isso que a resolução recorrida foi pela extinção, dizendo que não tinha mais penalidade. Não tinha mais penalidade. A Procuradoria entrou com recurso extraordinário e trouxe a resolução 006/2018 da primeira Câmara com a decisão de retorno à primeira instância. E por que foi que eles fizeram retorno na primeira instância? Porque o fundamento é que a penalidade para a falta do selo, né, não existia mais. Tudo bem. Mas o artigo 157, que trata da obrigação do selo, estava lá, dizendo que tinha a obrigação de selar a nota fiscal de entrada e saída. Não tinha penalidade específica, né, mas estava lá a obrigação de selar. Então, sugeria que, para aquela situação, caberia a penalidade 123.8D, que todos conhecem, que é a penalidade para quando não há a específica. Tem a obrigação, mas não tem a penalidade específica. Então, a geral é 8D. Então, entendeu pelo retorno do processo. Por isso que foi admitido o auto de infração, por conta dessa divergência. Vamos lá, mais para frente. Só, senhor presidente, que, posteriormente, o decreto 32.882, de 23 de novembro de 2018, modificou o artigo 157. Aí o artigo 157 diz: o registro do documento fiscal no CITRAN será obrigatório para todas as atividades econômicas nas operações interestaduais de entrada de mercadorias ou bens no primeiro posto fiscal de divisa ou de fronteira. Tirou a palavra saída, o 32.882. Então, a partir daí, as decisões realmente
começaram a mudar. Umas câmaras iam pela extinção e outras pela improcedência, né? Inclusive a primeira Câmara. Só uma aqui, eu na primeira Câmara, nesse processo aqui julgado pela quarta Câmara, pela extinção, quando estava na quarta Câmara, eu entendia pelo retorno, porque a penalidade específica não tinha. O artigo 123.3M tirou as saídas, tirou a questão das saídas, selo nas saídas. Mas existia o 157, a obrigação de selar entrada e saída. Então, eu entendia pelo 8D e eu ia pelo retorno. Agora, nós vamos ter que decidir. Retornar esse processo para quê? Para ter uma decisão de extinção, novamente, ou de improcedência. Então, é isso que nós vamos discutir aqui. Espero que os senhores tenham entendido a questão a ser discutida hoje aqui no processo. Em síntese, senhor presidente, é o relatório. Ouvimos aqui o relatório breve, sucinto, mas muito esclarecedor, até mesmo porque é uma questão já bastante debatida nessa Câmara Superior, né? E vamos agora aqui ouvir o nosso representante, também aqui recorrente, doutor Rafael Barbosa Lessa. Presidente, só uma indagação, questão de ordem. No caso, está em pauta os 3 processos, não é isso? Os 3 recursos, né? Doutor Rafael, na realidade, eu anunciei os 2 processos, mas só lembrando que o terceiro processo é a mesma situação fática. Então, praticamente, tudo que o senhor vai falar aqui para um, faz menção para o outro. Se o senhor achar interessante, eu posso pedir ao relator Felipe Augusto para fazer o relato. Aí o seu pronunciamento é um só, porque... eu acho que seria mais racional para o encaminhamento dos trabalhos da mais celeridade. E aí o relator poderia só identificar se há alguma diferença. Pronto. Se não há, ele conseguindo, aí a gente segue. Eu concordo plenamente. Só não fiz isso antes, porque de repente podia entrar advogado, alguma coisa, eu não teria anunciado o processo. Mas todos concordam essa questão de ordem, então eu irei pedir ao doutor Felipe Augusto Araújo que faça o relato do processo aqui, cujo recorrido é Miquel Benfio, Incorporadora Limitada, recorrente também ao Estado do Ceará. Esse processo foi julgado pela quarta Câmara, teve lá também a extinção, e a resolução paradigma trazida pela recorrente aqui é a mesma, a 6/2018. Daí porque o pronunciamento da PGE, ele abrange os 3 processos. Então, doutor Felipe Augusto Araújo Muniz, passa a palavra para o relato. Em seguida, nós ouviremos a Procuradoria referente aos 3 processos. Isso não trará nenhum prejuízo para as partes. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde, bom dia a todos. Vou procurar ser breve aqui no relato. Bom dia. Trata-se de autuação lavrada em 18/8/2016, que tem como acusação fiscal a falta de aplicação do selo fiscal de trânsito em operações interestaduais de saídas durante o exercício de 2011. Em sede de julgamento de primeira instância, o auto de infração foi extinto, com o envio do processo para a apreciação do órgão colegiado em reexame necessário. Na ocasião, o julgador singular entendeu que a Lei 16.258 de 2017 excluiu da Lei 12.670 a penalidade para falta de aposição do selo fiscal em operações interestaduais de saídas de mercadoria. E uma vez que a lei deixou de definir o fato como infração, deve ser observado o artigo 106, 2A do Código Tributário Nacional. Com isso, julgou pela extinção do processo, com fundamento no artigo 87, 1E, da Lei 15.614. Parecerista da Assessoria Processual Tributária, opinou pela reforma da decisão de primeira instância. Na sua compreensão, a obrigatoriedade da selagem, constante no artigo 157 do Decreto 24.569, não foi revogada, ou seja, continua em plena vigência, e que a obrigatoriedade da selagem das saídas continua, o que foi revogado foi a penalidade específica. Com isso, ante a inexistência de penalidade específica, opinou pela aplicação
da penalidade prevista no artigo 123.8d da Lei 12.670, com a reforma da decisão singular para parcial procedência. Em sede de análise do órgão colegiado, né, Quarta Câmara de Julgamento, na Resolução 210/2018, por maioria de votos, entendeu pela confirmação da decisão singular, sob o entendimento de que a infração apontada pelo agente autuante não é mais conduta antijurídica, em virtude da nova redação do artigo 123.3m da Lei 12.670. O Estado do Ceará, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, apresentou recurso extraordinário, por meio do qual, basicamente, requer seja reconhecido que a obrigatoriedade, que a obrigação acessória de selar as operações de saída interestaduais não foi extinta, e que a falta de selagem acarretaria, para o caso, na aplicação da penalidade prevista no artigo 123.8d da Lei 12.670, outras faltas. Com isso, requeriu o retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento. Foi trazida aos autos como paradigma a resolução número 6/2018 da primeira Câmara de Julgamento, que entendeu pela anulação do julgamento singular e retorno dos autos para a primeira instância para novo julgamento. Em sede de análise de admissibilidade do recurso, foi verificado que, assim como na decisão recorrida, o julgado apresentado trata de falta de selagem em operações interestaduais de saídas. No entanto, a resolução recorrida, 210/2018 da Quarta Câmara, a decisão pela extinção processual, ao passo que na resolução paradigma 6/2018 da primeira Câmara, há entendimento pelo retorno dos autos de primeira instância para novo julgamento. Presidente, conselheiros, esse é o relato. Bom, estamos vendo que os processos realmente são idênticos, né? As situações fáticas. Então, doutor Rafael, palavra é sua. Presidente, secretária, nobres conselheiros, meus cumprimentos a todos, bom dia. Presidente, ambos os processos, de fato, a mesma matéria jurídica, os 3 processos, a acusação de ausência de aposição de selo fiscal de trânsito nas operações interestaduais de saída. À época, quando do julgamento do recurso ordinário, havia uma legislação que promoveu a alteração e deixou de considerar tal comportamento como uma infração específica, né? Então, ela deixou de ser capitulada no artigo 123, inciso 3M, como um comportamento ilícito. Mas o dever de selar, ele permanecia na legislação vigente no Estado do Ceará. Então, em razão disso, a Procuradoria ajuizou os recursos extraordinários pertinentes, entendendo que, primeiramente, a matéria necessitava de uma uniformização, vez que outras câmaras estavam entendendo de modo distinto da Quarta Câmara, e a Procuradoria também entendia que, não obstante não haver uma penalidade específica, subsistia, né, ainda o dever de selar as operações interestaduais de saída e, em razão de a conduta permanecer como antijurídica e ilícita, merecia a penalidade de outras faltas. E, no entender da Procuradoria, isso não redundaria numa nova acusação, porque a acusação permanecia a mesma, a ausência de selar operações, a posição de selo nas operações interestaduais de saída. E, por isso, passou a ajuizar os recursos extraordinários pertinentes por entender que não redundaria numa nova acusação e que, como já há precedentes no CONAT, no sentido de que o contribuinte se defende dos fatos e não da capitulação legal. Então, com base nisso, presidente, os recursos extraordinários foram ajuizados, a divergência foi reconhecida, a divergência era atual, mas, no momento, essa divergência não mais subsiste, né? Como já foi dito no relato pelo conselheiro William, uma legislação posterior dispensou a obrigação, no âmbito da legislação por completo, de selar as operações interestaduais de saída. Uma alteração posterior desobriga o contribuinte de apor
selo fiscal nas operações de saída. Então, em razão desse evento, que, ao meu sentir, eu reputo como importante, um fato superveniente que desnatura todo o dever obrigacional de apor selo nessas situações, a Procuradoria, presidente, considerando o fato superveniente, vai requerer que, na verdade, os seus recursos sejam negados provimento, considerando o fato superveniente que acabei de realçar, confirmando-se a decisão recorrida da Egrégia Quarta Câmara de Julgamento. Ok. Ouvimos o doutor Rafael, passo então o tema para debate por esse Egresso Conselho. Me parece que ninguém tem amor ao debate, então não havendo. Doutor William, me deseja manifestar-se, doutor Felipe. Senhor presidente. Só o doutor Rafael também, né, já se manifestou, é isso mesmo, na época que foi julgado esse processo, a Câmara foi pela extinção, afirmando que deixar de selar a nota fiscal não era mais uma conduta antijurídica. Eu só vejo que a estudante, na época que foi, era uma conduta, sim, antijurídica, porque ele não selou e tinha a obrigação de selar, estava no artigo 157. Não tinha mais a penalidade específica do 123.3M, tirou saída. Por isso que eu fui voto divergente nessa resolução, agora recorrida, a 206 de 2018, por entender que caberia, sim, a outras faltas. Mas, posteriormente, o doutor Rafael já sustentou aí o decreto 32882, né, de 2018, de novembro de 2018, aí também fez a reforma do artigo 157, né, do decreto 24.569, e retirou a questão do selo na saída. Aí, sim, a partir daí, a extinção estaria caracterizada, que é o que nós estamos julgando aqui. Não há, o doutor Rafael até pediu, né, para a questão de manter a extinção. Eu acho que também deve manter a extinção. Porque se retornar para a primeira instância, retorna o processo, aliás, para julgamento, na Câmara não aceitar a decisão, o que é que vai acontecer? Vai ser extinto de novo. Então, isso não é inteligente, não tem a celeridade, não é plausível que isso aconteça. Então, eu sou favorável que seja declarada a extinção por esse motivo, porque realmente agora não é mais conduta antijurídica, porque o artigo 157 retirou a obrigação do selo. É isso. Okay. Vamos aqui ouvir o doutor Felipe, o doutor Lúcio, em seguida, se nenhum outro conselheiro desejar manifestar-se, passaria a votação. Doutor Felipe e doutor Lúcio. Presidente, é uma matéria que como bem destacado pelo doutor Rafael, meio que foi esvaziada, né? A matéria que foi esvaziada pelo fato superveniente de alteração do decreto, do regulamento do ICMS, que ainda tinha, né, essa obrigatoriedade, apesar de na lei ter sido modificada. No entanto, eu só gostaria apenas de destacar, né, que o meu entendimento nessa matéria, que vem sendo reiterado nos julgamentos da Terceira Câmara, que é sempre pela improcedência, né? Eu sempre entendo que na matéria não é o caso de extinção, mas pela improcedência. No entanto, esse foge ao escopo do recurso extraordinário, né, que tem que se ater às resoluções conflitantes, né, aqui em análise. Mas é nesse sentido que costuma ser meu entendimento, presidente. Ok, só um parêntese, por favor, com relação ao que o doutor Felipe fez menção, às vezes a gente tem a preocupação de nulidade, extinção, mesmo em procedência, tendo às vezes como base uma preocupação com a revisão. Mas esse é o tipo do processo que, mesmo sendo uma extinção, dificilmente
será um processo selecionado para revisão, certo? Então, o contribuinte não irá correr esse risco, com certeza. E para que a gente vá exatamente no escopo da admissibilidade, eu peço que fiquemos aqui entre o retorno ou a extinção, ok? Doutor Lúcio, com a palavra. Senhor presidente, bom dia, doutor procurador, doutor Rafael, os conselheiros, vice-presidente. Presidente, a matéria realmente já foi, o doutor Rafael colocou aí, já, né, foi esvaziada, mas eu queria apenas fazer um destaque aqui, uma justificação das resoluções recorridas, né. Só, naquela época, acho que a discussão realmente foi muito, né, grande na quarta Câmara, né, e como eu fui relator de um desses processos, né, eu tive o cuidado de buscar até na Assembleia Legislativa, né, o porquê dessa alteração. A gente descobriu lá no departamento lá jurídico, né, eles mandaram, que a redação que foi daqui da administração, ela não foi com essa, não se aplicando a operações de saída interestaduais. Isso foi uma emenda feita de plenário pelo líder do governo, na época, o atual presidente hoje é Evandro Leitão, porque na época foi feito um acordo, né, geralmente na saída não teria o selo, mas para os deputados não se sentirem seguros, né, e para acabar essa dúvida, colocaram essa não se aplicando às operações de saída interestaduais. E a nossa argumentação, sendo bem objetiva, era o seguinte, que a gente pegando a questão da regra matriz da penalidade, ela divide em infração e penalidade, que a colocação dessa expressão não se aplicando às operações de saída interestaduais dentro da infração, ela estava, implicitamente, ela estava revogando a questão do artigo 157. Então, essa foi a fundamentação, né? Esse processo, essa matéria, como bem disse a nossa presidente, já foi 7 vezes colocada aqui na Câmara Superior, todas elas foram pela extinção. Em 2018, nós tivemos 4 processos aqui na Câmara Superior, em 2019, 2, e em 2020, 1 processo. E esses 3 processos. Então, presidente, só para justificar aqui a questão do porquê que se entendia assim pela extinção, pela falta de interesse processual, porque a administração não tinha com essa redação aqui, né? Foi da maneira que foi colocada, aí até eu dizia nas colocações lá, que era uma questão posta pelo próprio legislador, né? Cabia apenas a gente fazer a interpretação, e com essa interpretação a gente entendia que não tinha mais interesse da administração em cobrar nem outra penalidade, mesmo que se fosse aquela, o doutor Rafael sempre coloca que era o soldado de reserva, né? Aquela 123.8D, né? Não tinha mais interesse, porque ela entendia que não era mais aplicável o selo na saída. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Alguma discussão sobre os processos ainda? Então, não havendo, doutor William, como vota? Voto, senhora presidente, pela extinção. Manter a decisão de extinção. Manter a decisão recorrida, né? Doutor Felipe Muniz. Presidente, meu voto é pela extinção, pela confirmação da resolução recorrida. Ok. Então, eu vou voltar agora do William. Doutor Lúcio. Com os relatores, senhor presidente. Doutor Leilson. Com os relatores. Doutora Tereza Couto. Com os relatores, presidente. Doutora Mônica Castelo. Com os relatores, presidente. Doutora Elineide. Com os relatores. Doutor Ricardo Valente. Com os relatores, presidente. Felipe Pinho. Com os relatores, presidente. Felipe Silveira. Com os relatores. Doutor Roberto Carvalho. Com os relatores, presidente. Doutor Marcos Mota. Com os relatores. Então, no caso de que se trata, já tendo o recurso sendo admitido pela presidência, nos termos do artigo 106 e artigo 5º da Lei 15.614 de 2014, a Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre o recurso em questão, por unanimidade de voto, resolve negar provimento ao recurso para decidir pela manutenção da decisão recorrida, nos termos do voto dos respectivos conselheiros relatores e conforme manifestação oral do representante da DUC PGE, aqui fazendo menção ao seu pronunciamento, que a reforma aqui do seu recurso foi ter em vista fatos supervenientes, alteração na legislação trazida pelo decreto 32882 de 2018. Eis a decisão para os 3 processos constantes da pauta. Ok?
Feito o julgamento dos processos, eu indago se temos algum assunto geral. Presidente, só queria né, lembrar que, no início da sessão, eu esqueci de informar que nós temos uma resolução que foi enviada pelo conselheiro Robério Fontinelli para ser homologada nesta sessão de hoje. Mas já foi enviada para os conselheiros, Paulo? Foi enviada ontem. Pronto, não recebeu nenhuma sugestão? Nenhuma sugestão de alteração. Ok. Posso informar qual foi o processo, presidente? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para a gente homologar essa resolução amanhã, dar mais tempo para que os conselheiros verifiquem a resolução, ok? Okay. Aí amanhã nós faremos a homologação dessa resolução. Certo, presidente. Ok? Bom, então, não havendo um assunto geral, dou uma sessão por encerrada e ficam todos convocados para a nossa sessão de amanhã. Okay? Um abraço a todos, solicito aos presidentes e conselheiros de Câmara que, por favor, permaneçam na sala. Um abraço e um bom dia.